Bom, minha gente, ministro Toffoli confirma a cariação na próxima terça-feira entre Daniel Vocaro, do Banco Master, o presidente do Banco BRB e o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino. Esse Ailton de Aquino foi o que descobriu, né, a fraude do Banco Master. A cariação vai acontecer na próxima terça-feira, em meio ao recesso. Toffoli decide confirmar a cariação, contrariando o PGR Paulo Gonet e atropelando a Polícia Federal. No final disso tudo, quem será o culpado? Provavelmente o funcionário do Banco Central. Vamos ao vídeo e nós falamos um pouquinho melhor sobre isso. Que rejeitou o pedido do Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, para suspender a cariação na investigação que apura possíveis irregularidades envolvendo a tentativa de venda do Banco Master ao Banco de Brasília, o BRB. Vamos ver os detalhes, então, com a Janaína Camelo ao vivo? O que o Toffoli falou nessa decisão, Jana? Pois é, Márcia. O ministro Dias Toffoli apenas ali negou esse parecer do Ministério Público, né, da Procuradoria-Geral da República, porque o seguinte, a Procuradoria-Geral da República fez essa manifestação para suspender, na verdade, a cariação, para que ela aconteça em outro momento, porque as diligências estão ainda a todo vapor, as investigações ainda estão acontecendo, provas ainda sendo colhidas, e o ministro Dias Toffoli, ele tomou essa decisão de ofício, porque não houve nenhuma manifestação, ou por parte da Procuradoria, ou por parte da própria Polícia Federal, né, quem está ali conduzindo as investigações, não teve nenhuma manifestação, um pedido para que houvesse uma cariação. O ministro apenas decidiu por ele mesmo. Então, foi essa a justificativa do Ministério Público, mas ele acabou rejeitando de pronto ali. Então, mantendo essa cariação na próxima terça-feira, vai acontecer às 2 horas da tarde, vai ser por videoconferência. Então, entre Daniel Vocaro, que é o presidente do Banco Master, o ex-presidente do Banco de Brasília, que é o BRB, aqui do Distrito Federal, que é o Paulo Henrique Costa, também foi intimado a prestar declaração, confrontar todas essas versões que já foram dadas em depoimentos até agora na investigação, também o atual diretor de fiscalização do Banco Central, que é o Ailton de Aquino. Então, o fato é que essa cariação vai ser mantida, está mantida, por decisão do próprio ministro Dias Toffoli, que é muito importante destacar que ele tem mantido esse processo em sigilo total, viu, Márcia? Então, inclusive, está sendo bem difícil conseguir informações com relação ao trâmite desse processo, as decisões do ministro, são todas sigilosas. Bom, minha gente, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre, o ponto que eu acho sobre esse assunto aqui. A pergunta é, qual o interesse do Toffoli nesse assunto, hein? Qual o interesse do Toffoli nessa cariação? Entendendo, nós precisamos entender que todo o STF, toda a Justiça do Brasil, eles estão em recesso. E o interesse é tão grande que ele resolve parar tudo, né, voltar, parar lá suas férias, seu recesso e fazer uma cariação entre o presidente do Banco Master, né, entre o presidente do BRB e o diretor de fiscalização do Banco Central, esse Ailton. O Ailton aqui no final da história é o funcionário público que descobriu toda a fraude do Banco Master e que, entre aspas, atrapalhou o negócio, né? Então o que eu percebo aqui é que o STF está muito preocupado, né? Muito preocupado. Mas vamos lá, não é só o STF não, tem uma classe política também muito preocupado. Qual é o interesse do Toffoli nesse assunto? Ele interrompeu o recesso. Segunda coisa, ele atropela o PGR Paulo Gonet quando o PGR Paulo Gonet nega o pedido dele para fazer essa cariação. Ele negou e simplesmente ele fez igual o Alexandre de Moraes faz. O Alexandre de Moraes, ele abriu a porteira, agora passa a boiada, não é verdade? Ele fez igual o Alexandre de Moraes fez. O PGR ou qualquer outro juiz ou qual o Senado, a Câmara, dá uma decisão, ele vai lá e atropela e está tudo certo. Terceiro ponto, ele se antecipa à Polícia Federal. A Polícia Federal não queria isso agora, porque ela está investigando, e isso agora atrapalha a investigação da Polícia Federal. Então também ele atropela, e ele começa a fazer como Alexandre de Moraes. Ele não é só mais juiz, ele também agora é investigador. Ele tem poder de polícia para investigar, né? E não fica apavorado se ele não mandar prender, né? E aí ele começa a fazer como Alexandre de Moraes fez, como eu disse.
quais são o interesse? Eu não quero me delongar nesse vídeo, mas qual é o principal interesse real do Toffoli nesse assunto, nessa cariação? Será que ele quer ajudar o Brasil? Ou ele está tentando proteger alguém? É a pergunta que eu faço para você. Toffoli, ele está tentando ajudar o Brasil a esclarecer esse crime, essa fraude. O Toffoli está tentando ajudar ou proteger alguém, ajudar o STF, proteger alguém